Nós estamos na série de mensagens sobre o pecado. Estamos na 9ª, mensagem de número 9. E o ponto em que nós estamos hoje começa com um princípio falando sobre o pecado para a morte. Pecados para a morte, né? Então, a Bíblia diz que existem pecados que são para a morte e existem pecados que não são para a morte. Então, se nós dissermos que existe pecado pequeno e pecado grande, num certo sentido, você poderia dizer, não existe pecado pequeno, pecado grande, pecado, tudo é pecado. Num certo sentido, você poderia dizer isso sim, né? Porque, primeiro, que o pecado pequeno, se você não eliminar ele vai crescer, vai se tornar grande. Segundo, que o pecado pequeno, se você não se arrepender, ele te leva para o inferno também, né? Se uma pessoa viver 100 anos e o único pecado que ela cometeu foi roubar um alfinete e não se arrepender, ela vai para o inferno. Porque no céu não pode ter ladrão de alfinete. Ela vai ter que se arrepender. Então você vê que, nesse sentido, todo pecado é pecado. Mas, num certo sentido, existe pecado graves, pecados não tão graves, existem pecados para a morte, pecados não para a morte. Nós vamos ver isso na Bíblia. Eu sei que muitas vezes a gente diz assim, não, todo pecado é igual, mas as consequências são diferentes. Se a consequência é diferente, o pecado não é igual. Então, amém. Tá. Mas, enfim, são, não são coisas graves, erros graves. Mas eu creio que o mais correto, realmente tem pecado para a morte, tem pecados que são graves e outros que não são tão graves. E a Bíblia fala de pecado, para a morte, e fala também de pecado grande, está escrito na Bíblia. Mas então vamos lá. Pecado para a morte. O que seria o pecado para a morte? E eu fui pesquisar, estudar um pouco mais a respeito disso. Porque eu sempre penso que tenho bastante tempo, que sei e tal, mas eu nunca deixo de pesquisar sempre mais um pouco, para poder ministrar, para poder ter mais convicção, mais certeza, e está sempre, Deus está sempre acrescentando a cada dia. E eu fui pesquisar e observei que os grandes teólogos, veja, é um assunto difícil, tanto que é um assunto difícil, que alguns teólogos dizem assim, não, pecado para a morte é para a morte física. Outros teólogos dizem que não é para a morte física, é para a morte espiritual. Mas tem uma terceira linha de teólogo, vê como é um assunto difícil, Tem assuntos na Bíblia que são bem claros. Aliás, acho que a maioria, falar a verdade para você, a maioria, a Bíblia ela é bem clara, mas tem alguns assuntos que são difíceis. Tanto que teólogos, grandes homens de Deus, uns acham que o pecado de morte é espiritual, outros acham que é só para a morte física, mas tem uma terceira linha de teólogos que acha que o pecado para a morte, em alguns momentos, pode ser para físico, e em outros momentos pode ser no sentido espiritual. Eu fico com essa terceira linha, porque os textos me dão base para isso. Eu fico com essa terceira linha. Eu creio que o pecado para a morte, ele pode em alguns momentos estar se referindo à morte física, e em outros momentos ele pode estar se referindo à morte espiritual. Morte espiritual não é que a pessoa vai perder a salvação, não, porque nós não cremos em perda de salvação. Porque se um homem puder perder a salvação, se ele pecou, ele perde a salvação, significa que quando ele atinha a salvação, ele atinha porque ele era bom. E não existe ninguém bom na face da terra. A Bíblia, a salvação é um presente de Deus. Quem não tem Deus está morto. E um morto não pode fazer nada a não ser que o Senhor falou para Lázaro, vem para fora. Lázaro poderia fazer alguma coisa? Mas o Senhor falou para Lázaro, porque Lázaro clamou, mas como clamou? Mas Lázaro era bom, mas como? Ele estava morto. Então uma obra só exclusiva de Deus. Então quem não nasceu de novo, quem não se arrependeu, ele está morto no sentido espiritual, ele não existe. Então como é que ele vai fazer alguma coisa? Então, na salvação,
É um presente de Deus, é pela graça, é a obra do Senhor Jesus lá na cruz. Então, ninguém pode perder a salvação. Então, a morte espiritual eu vou explicar, não é nesse sentido. Né? Não é nesse sentido. Então, mas vamos lá. Então, eu fico com essa terceira linha teológica que diz que existem situações que o pecado para a morte está se referindo à morte física. Existem situações que ele está se referindo à morte espiritual. Vamos lá. Primeiro, 1 João 5, 16 a 18. Se alguém vir a seu irmão, eu vou ler o 16 e o 17 primeiro, para vocês entenderem melhor. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogues. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, veja bem, que existe pecado para a morte e pecado não para a morte, não tem como a gente ter dúvida, porque o texto é bem claro. A dúvida é o que significa esse pecado para a morte. A dúvida dos teólogos é essa. Agora, que existe pecado para a morte e pecado não para a morte, isso aí não, o texto está bem claro, não tem que interpretar isso ou aquilo. Então, ninguém tem dúvida em relação a isso, que existe pecado para a morte, né? E existe pecado não para a morte. Isso ninguém duvida. A dúvida é o que significa esse pecado para a morte. Então, o que acontece? O que significa esse pecado para a morte? Alguns, né, pregadores, e eu creio que, né, nesse caso, a maioria deles falsos pregadores, né, eles dizem assim que, aí ele profetiza, eis que te digo, né, na maioria das vezes, né, profecia errada, é um trabalho de adivinhamento, né? Eu falei no culto pela manhã, uma certa vez, alguém chegou e falou para mim, eu falei, olha, isso que você falou para mim aí, que foi Deus que falou, não foi não, viu? Eu não recebo essa profecia. Mas você está pecando contra o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou. Não recebo, porque é o seguinte, se eu fico calado, eu tenho certeza que a profecia é falsa. Se eu fico calado, ainda pode trazer alguma maldição na minha vida, ainda essa palavra que o cara falou. Entendeu? Então, eu falo, eu não recebo. Né? Então, e outra, tem uma outra coisa, quando nós concordamos com algo que nós temos certeza que é errado, nós estamos sendo cúmplices daquela pessoa. A Bíblia diz que se a gente é cúmplice, o pecado vai ser posto nas costas dela e na da gente também. Né? Eu estava com 40 dias de eu ia fazer um propósito, eu estava fazendo um propósito de 40 dias de jejum. Era meio novo convertido nessa época. Eu estava no 37º, era pão com água. Entendeu? E aí eu estava no 37º. Aí a profeta veio e falou, e você escolhido de Deus. Eu fiquei todo cheio. Porque Deus te ama. Porque colocou eu numa posição de quase vice-Deus. Depois ela falou assim, só está faltando uma coisinha. Jejuar um pouquinho mais. Entendeu? Nessa época eu era meio novo convertido, eu fiquei quieto. Sabia que era uma profecia falsa, mas não falei nada, eu achei que isso que era o certo. Depois eu aprendi que não. Quando você tem certeza, você tem que falar. Senão você tem certeza que está errado, você se acovarda, você se torna cúmplice daquele pecado do outro. Então, isso não é pecar, o pecado de morte. Isso também não é pecar contra o Espírito Santo. Porque o pecado de morte aqui, não é pecar contra o Espírito Santo e não é pecado de morte. O que então seria esse pecado de morte? Esse pecado de morte, irmãos, nós lemos o versículo 16 e o 17, correto? Vamos ler o 18. O que diz o 18? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O próprio texto está dizendo o que é o pecado de morte. O que é o pecado de morte é viver na prática do pecado. Entendeu? Qual que é o pecado mais grave que existe na face da terra? É aquele que a pessoa não se arrependeu. É aquele que é uma prática. Exemplo. Se o cara viver a vida inteira, e o único pecado que ele cometeu foi roubar um alfinete, ele não se arrependeu, ele vai para onde? Para o inferno. Porque não pode ter ladrão de alfinete no céu.
E aquele cara que assaltou um monte de banco e se arrepender, vai para onde? Se arrepender de verdade, vai para onde? Para o céu. Então qual é o pecado mais grave que existe na face da terra? Que é o pecado de morte? É o pecado que não tem arrependimento. A pessoa viver na prática do pecado e não se arrepender nunca. Esse é o pecado de morte. Ah, mas enquanto há vida, há esperança. Depende. Vou mostrar para você que o pecado de morte, ele, né, é um pouquinho mais, a coisa é um pouquinho mais grave. Para algumas pessoas, não é enquanto há vida há esperança, não. O que seria o pecado de morte, então? Né? Então a Bíblia diz o seguinte, o autor de Hebreus, ele diz assim, que aquele que vive deliberadamente no pecado, ele está calcando os pés o sangue de Jesus. E para esse aí não existe mais sacrifício. Prestou atenção? O que não existe mais sacrifício? É a morte de Jesus lá na cruz. Para esse daí, não vale mais. Para aquele que vive deliberadamente no pecado. Entendeu? Pastor, mas presta bem atenção. Você tem que ouvir a palavra até o fim e ouvir tudo. Para você não pensar que é uma heresia. Então o que acontece? Mas aí se uma pessoa que não é crente e vive deliberadamente no pecado, no último dia da sua vida ela se arrepende, ela está salva. Entendeu? Ela está salva. Mas aqui está se referindo a alguém que é crente. Quer dizer, crente não é, mas alguém que veio na igreja, ouviu a palavra, foi amado, foi respeitado, foi servido, foi ajudado durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, depois sai da igreja, vive na lama do pecado e ainda critica a igreja e ainda fala, para esse aí não existe mais o sangue de Jesus. Entendeu? Então, esse aí vai para o inferno. Ele já está condenado. Pastor, mas se um dia ele, antes de morrer, se arrepender, ele não vai se arrepender. Essa que é a questão. Se ele já veio na igreja, ouviu a palavra 5, 6, 2, 3, 4, 5 anos, não se arrependeu de verdade, e ainda volta, vai para a lama do pecado, volta para o mundo, significa que ele nunca tinha se convertido, e significa que ele não vai se arrepender. Essa que é a questão. Entendeu? Por quê? O que é esse pecado para a morte? É exatamente isso. Não nesse texto, mas tem um outro texto que a Bíblia se refere àquele, eu acho que eu não coloquei aqui. A Bíblia se refere àquele que não pecou para a morte como irmão. E quando ela vai falar daquele que pecou para a morte, não chama ele de irmão. Ele chama o irmão que pecou não para a morte. Aí ele fala, e a pessoa que pecou para a morte. Quando ele vai falar daquele que pecou para a morte, ele não chama nem de irmão, chama de pessoa. O apóstolo Paulo. Você entendeu? Então o que acontece? Repetindo aqui uma coisa muito importante, uma heresia assim famosa. Famosa, é a campeã de todas as heresias, né? Que a misericórdia de Deus é sobre todos, e ela é para todos, e ela é para sempre. Essa é a maior heresia de todas. E ela é comum, né? Maioria das igrejas modernas hoje. Essa é a maior heresia de todas. Por quê? Porque se a misericórdia de Deus fosse para todos e ela fosse para sempre, não existiria inferno. Se a misericórdia de Deus ela é para todos e ela é para sempre, ninguém iria para o inferno. Como é que a misericórdia de Deus é para todos e alguns vão ir para o céu e outros vão ir para o inferno? Então, quando você lê na Bíblia, está escrito lá que a misericórdia de Deus é para todos, está se referindo a todos quem? Todos aqueles que se arrependem. Prestou atenção? Não é todos aqueles que se arrependem. E a Bíblia diz que o cálice de Deus já está sendo derramado. O que é o cálice de Deus? É a ira de Deus. Já está sendo derramado. Porém, esse cálice que está sendo derramado, ele tem mistura. O que significa isso? O cálice derramado com mistura significa a ira de Deus já está sendo, a justiça de Deus já está sendo derramada. Mas ainda tem uma certa misericórdia, uma medida de misericórdia. Agora, no dia do grande julgamento, aí o cálice será sem mistura, aí não haverá mais misericórdia. Então aí a misericórdia vai acabar para aqueles que não se arrependeram. Amém?
A misericórdia aí vai acabar para aqueles que não se arrependeram. Então, irmãos, não existe essa história de que alguém vem e profetiza para você e você julga a profecia. Você fala, olha, eu não creio que foi da parte do Senhor essa profecia que você fez para mim aí. Você pecou contra o Espírito Santo, mas a própria Bíblia diz que você tem que julgar. Apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, fala que você tem que julgar toda a profecia. Ué, e se eu não julgar a profecia, se eu não julgar nada, os falsos profetas vão me enganar? A Bíblia diz, no final dos tempos viriam muitos falsos profetas e acautelai-vos, tomar cuidado com eles. A Bíblia diz que é para ficar atento com eles. Como que eu vou ficar atento com os falsos profetas, se eu não posso discordar dele, eu tenho que concordar de tudo que ele fala? Fala, não, foi Deus, o Espírito que me usou, e você vai ter que aceitar, senão você está frito. Não, isso aí é coisa de falso profeta. Inclusive, o que eu prego aqui, vocês têm que julgar se está de acordo com a Bíblia. Entendeu? Se você achou que está errado, que não está de acordo com a Bíblia, sai fora. Não, vai com calma. Vê direito que pode ser você que interpretou errado. Entendeu? Mas se depois de insistir, depois de tentar, se aconselhar, depois de orar, depois de jejuar, você vê que não foi uma vez só não, foi duas, foi três, foi várias, que eu preguei aqui fora da Bíblia, irmão, fora, foge, mas sai correndo. Entendeu? Sai correndo para não parar no caminho, para ninguém te convencer no caminho a voltar. Entendeu? Porque quando tem um cego guiando outro cego, a Bíblia diz que vai tudo para o abismo. Né? Então vamos para o outro texto. Então você viu que ali, o pecado de morte. Não está se referindo à morte física, né? Está se referindo à morte espiritual. Mas é alguém que não nasceu de novo, mas que já acabou para ele. Ele não tem mais a chance de se arrepender. Não é que ele não tem mais a chance, é que ele não vai se arrepender. Por que Deus já sabia que Judas era o traidor? Porque ele sabia que ele não ia se arrepender. Ele não ia se arrepender. E por aí afora tem tantos outros, né, que a gente poderia citar também nessa mesma situação de Judas, que Deus já sabia. Né? Faraó já sabia que ele não ia se arrepender. Nabucodonosor e por aí afora. Então o texto que nós estudamos até agora se referindo à morte espiritual. E esse texto que vamos ler agora. Atos 5, de 1 a 10. Você ouça bem com atenção e depois você interpreta aí. Antes de eu explicar, você já interpreta que tipo de morte que é essa daqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste a homens, mas ao Espírito Santo. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe, diz-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo com tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto ao seu marido. Vocês interpretaram o texto? Que tipo de morte é essa daqui? A morte física. Eles morreram fisicamente imediatamente. Agora, então fica bem claro, existe o pecado de morte que se refere à morte física, existe o pecado de morte que se refere à morte espiritual. Esse aqui, no caso, se refere à morte física. Mas aí a pergunta que é muito comum a gente fazer, eu também me fiz muito essa pergunta. Mas Deus não foi muito rigoroso com esse casal, tem tanta gente fazendo coisa pior. Tem tanta gente fazendo coisa pior. Primeiro, não foi um pecado acidental. Primeiro foi uma coisa
que eles não precisavam, Deus não mandou eles dar o dinheiro da casa. Eles mesmo que se ofereceram. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, de comum acordo em duas pessoas. Por que o adultério é um negócio tão grave? Por vários motivos, mas um deles é que o único jeito de cometer um adultério tem que ter acordo entre duas pessoas. E isso dá um certo trabalho para entrar num acordo. Dá tempo de se arrepender. Prestou atenção? O pecado que você faz sozinho, muitas vezes, ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? Mas o pecado que é de dupla, que é de dois, é em acordo com dois, não é assim não. Dá um certo trabalho para entrar num acordo, dá tempo de se arrepender. Primeira coisa, ninguém tinha mandado eles dar tudo, eles mesmos que se ofereceram. Segunda coisa, foi um pecado de acordo, o próprio texto aqui diz, porque entraste em acordo com teu marido, você vai para o mesmo lugar. Não? E uma outra coisa, tem pastor hoje, apóstolos hoje, né? Que se julgam no mesmo nível de Paulo, de Pedro. Irmãos, quando era novo convertido, eu aprendi que eu não era digno de lavar os pés de Jesus, de limpar o sapato dele. Hoje eu aprendi que eu não sou digno de limpar nem um sapato de um dos apóstolos. Homens que morreram, que foram torturados, queimados vivos, falaram, não, nós glorificamos ao Senhor. Sou digno nem de limpar o sapato deles, querer me colocar no nível deles. E os apóstolos, eles eram homens inspirados por Deus, totalmente. Nós temos lá uma certa inspiração, Deus nos inspira, mas não infalivelmente como eram os apóstolos, a ponto de escrever as escrituras, né? E Deus falar que não tem nenhuma vírgula, nem um tio a mais ali, nenhum a menos. Correto? Então, esse era um ponto. Eu estava falando com um apóstolo de Deus ali, e um outro ponto. Eles estavam diante de um grande avivamento. Deus estava se manifestando todo lado, coisas que nunca mais houve na história. Eles estavam diante de um grande avivamento. Então, se considerar tudo isso, o que eles fizeram ali foi gravíssimo. Eles tanto estavam diante de um grande avivamento, que a Bíblia diz que todos os irmãos estavam vendendo suas casas para ajudar o povo. Mas por que eles estavam vendendo as suas casas para ajudar o povo? O contexto, o que era? Tinha muita gente de outras nações que tinha vindo para o Pentecostes e que estava precisando de ajuda. Gente de outras nações que vieram e por causa do Pentecostes eles se converteram, não queriam mais ir embora. Por isso que precisou de muita gente vender as suas casas e o povo voluntariamente. Era um avivamento. E aí eles falaram, não, para se aparecer também, não, nós vamos vender a nossa também, só que nós não vamos dar a nossa casa, mas na hora H combinou com o marido, não, vamos dar só a metade, que tudo é demais, entendeu? Uma coisa gravíssima, para quem está diante de um avivamento, na frente do apóstolo, entendeu? De verdade, né? Que você sabe, né? Tem 40 mil apóstolos no Brasil, e eu já preguei sobre isso. Se você não ouviu a pregação, você vai se escandalizar com o que eu vou falar, mas todos eles são falsos, nenhum é verdadeiro. Todos eles são impostores. Todos. Né? Por quê? Porque a Bíblia é bem clara. Não existe apóstolo nos dias de hoje. Um dos requisitos para ser apóstolo era ter estado com Jesus, andado com ele desde os dias de João Batista. Né? Este era um dos. São muitos, viu, os requisitos. Preguei uma palavra, aliás, eu preguei acho que 3 palavras só sobre os apóstolos. O que é um apóstolo verdadeiro, o que é um falso. Né? E os milagres dos apóstolos falsos de hoje são milagres duvidosos, todos eles são milagres duvidosos. Os milagres dos apóstolos de hoje, dos falsos, os milagres dos apóstolos verdadeiros, não. Era o cara que estava na porta do templo, chamada Formosa, há não sei quantos, uma década ali, 2 décadas, e todo mundo conhecia que era... tinha problema ali, era aleijado e agora está andando. É o outro lá que tinha 38 anos, paralítico, e também esse aí agora está andando. É o Lázaro que todo mundo conhecia, entendeu? Que estava morto depois de 4 dias e agora ele reviveu, embora esse aí foi Jesus, não foi os apóstolos. Mas os apóstolos também. Né? Os milagres dos apóstolos eram todos assim bem claros, coisas que todo mundo conhecia. Não eram esses milagres falsos de hoje não. Não é esses milagres falsos de hoje, não. Né? Então foi gravíssimo o problema, e essa aqui é uma morte
física. Agora, né, esse texto aqui ele é longo, eu pus só o versículo principal, só para, senão a gente não anda, né, a palavra acaba demorando muito. Eu já estou na 9ª palavra sobre pecado, né? Então, mas eu pus aqui só para aqueles que acham que Deus é amor e que está de bem com todo mundo, que é aquele vovozinho que passa a mão e que você pode derrubar tudo, quebrar tudo, que ele vai ficar de boa. Não. Deus é amor, é verdade. Isso não é mentira não, mas isso é só uma parte da verdade. Deus também é justiça. Deus também é um Deus irado. Deus também é um Deus de fogo consumidor, diz a palavra. E eu sempre falo o seguinte, para mim saber se você ama a Deus, eu não vou perguntar para você se você ama a Deus. A minha pergunta mais fácil é: você odeia o diabo? Você disser, você também odiar o diabo assim. O diabo deve ser ruim, mas também não precisa bem odiar ele. Eu já sei que você não ama a Deus. Se você ama a família, o casamento, eu não pergunto para você se você ama o casamento. Eu vou perguntar para você: o que você acha do adultério? Adultério não é legal. Só não é legal? Mas você não odeia assim? Não. Você também odiar, mas não é legal. Eu já sei que você não ama o casamento. Você não ama a família. Então, se eu perguntar para você, você ama a vida? Eu não vou perguntar para você se você ama a vida. Eu vou perguntar: o que você acha do aborto? Você odeia aborto? Não, eu acho errado, mas também odiar, não precisa odiar. Eu já sei que você não ama a vida. Quem ama a vida odeia o aborto. Quem ama a Deus odeia o diabo. Quem ama a santidade odeia o pecado. O tamanho do ódio de Deus é muito maior do que o ódio do diabo. Só que o tamanho do ódio de Deus é na hora certa. O diabo ele é ódio o tempo todo, né? Deus não, Deus é amor. Mas tem o ódio também, entendeu? Por que o tamanho de Deus, do ódio de Deus é maior? Porque tudo que é de Deus é maior do que tudo. Porque tudo que é de Deus é muito grande, entendeu? Por que o ódio de Deus, a ira de Deus, ela é muito grande? Por quê? Porque o amor dele é o maior que existe na face da terra. E se o amor dele é maior que existe na face da terra, a ira dele também é maior que existe na face da terra. Tudo de Deus é muito grande. Consegue entender? Nada de Deus é pequeno. O dia que Deus vier o juízo de Deus e Deus manifestar a sua ira, o seu juízo, o diabo vai virar um cordeirinho perto de Deus. Um cordeirinho. E olha o que diz aqui, 1 Timóteo 1:20, apóstolo Paulo. Diz, olha, e dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então esse negócio que a gente tem que amar todo mundo, o cara vem aqui, quebra a igreja, derruba tudo, e nós, eu te amo, sabe, eu sou de Jesus. Não. Entendeu? Por que não está lotado aqui? Porque se o jovenzinho vier aqui com a namoradinha, olha lá, você está namorando, né? Não está na idade, tem que fazer curte, tem que fazendo errado, mas nós amamos você, vamos receber com carinho, mas você precisa ir mudando. Mas aí se ele não muda, em vez de mudar, melhorar, ele começa a piorar, começa a ficar querendo agarrar a menina aqui dentro da igreja, o que nós vamos fazer? Olha, eu amo você. Não. Aqui você não pode vir mais. Mas aqui noutra igreja que tem gente da mesma laia que a sua, que aqui é coisa séria, isso aqui não é, entendeu? Isso aqui não é bagunça não. Estou certo ou estou errado? Mas tem gente que se escandaliza com isso. Mas a Bíblia é porque não conhecem a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Entreguei a Satanás. E dá o nome aqui. Me dá o nome. Emineu e Alexandre. Os entreguei a Satanás. Olha que coisa. Mas um outro texto. Bastante interessante. Para esse contexto que nós estamos, ministrando. Tentando esclarecer aqui da melhor maneira possível. Olha o texto. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Olha o que diz. Irmãos, é forte isso aqui. É forte. É forte. Antes de ler esse texto, eu queria dizer uma coisa. Esses dias, uma irmã, que não é da nossa igreja, mas que eu creio ser uma pessoa de Deus, creio que é uma irmã salva, em Cristo Jesus, eu creio que é uma pessoa que tem muito temor a Deus, tudo, mas não é da nossa igreja. Ela falou assim,
pastor, num tom assim não de crítica, né? Não, né? Gosto muito das suas mensagens, tenho ouvido e tá, né? É uma bênção e tal, mas só para aqui tirar uma dúvida. Deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. Pode, fica à vontade. O senhor prega muito sobre mudança de vida, sobre arrependimento de pecado, né? Isso não vai tirar um pouco a paz da gente? Né? A gente não consegue mudar, a gente tenta, não consegue. E o senhor está o tempo todo ali, mas tem que mudar, o pecado é pecado, o pecado vai te matar, entendeu? Isso aí não vai tirar um pouco a paz da gente? Irmão, ali, olha, se essa palavra que eu prego sobre pecado tem que mudar, tirar a sua paz, vai ser a melhor bênção da sua vida. Porque quando a pessoa estiver em pecado e ela continua em paz, o negócio está feio, irmãos. A palavra é para tirar a sua paz mesmo, é para você mudar de vida. Lógico que ela vai tirar a sua paz por um momento, mas depois você vai sentir mais paz ainda. Entendeu? Porque se eu prego aqui para não te incomodar, é o que mais está sendo pregado hoje nos púlpitos. Isso aí quem prega são os falsos profetas. Eu tenho que pregar uma pregação que não incomode o irmão, o irmão não vai se sentir desconfortável. Mas se ela tirar a sua paz, vai ser a maior bênção que vai acontecer. Ela vai tirar a sua paz provisoriamente. A palavra verdadeira, na hora que você ouve, ela é doída, mas depois ela te traz refrigério, ela te gera vida. A mentira na hora é doce como mel, mas depois é veneno e vai te matar. Entendeu? Então, aqui o que acontece é o seguinte: eu tenho prazer de querer mudar de vida. Isso para mim, tudo bem, tem um certo sacrifício, mas eu não vejo muito sacrifício nisso. Sabe por quê? Fazer uma ilustração aqui bem legal, que, né, você vai entender bem. Um rapazinho ali, ele está apaixonado. Ele está lá, 20 anos, 22. A mocinha, olhos azuis, né? Ele já está apaixonado, entendeu? Mas ele é a primeira namorada, entendeu? Ele saía todo desleixado, entendeu? Ele ia jogar bola e depois saía do futebol meio suado, ia para os lugares. Mas agora não, agora tem uma lourinha do olho azul, ou morena também. Tem lourinha bonita e tem morena bonita também, mesma coisa, né? Nada, né? E tal, enfim, ele está lá, né? E aí o que acontece? Né? Ele está, puxa vida, trabalheira, cara. Puxa, jogava bola, saía de qualquer jeito, agora não dá mais. Agora essa trabalheira, tem que tomar banho, quando sai do futebol, para poder sair, porque com a namorada lá, estou apaixonado por ela, agora eu tenho que tomar banho, que trabalheira, sacanagem, entendeu? É assim que funciona? Não, cara, o cara tem prazer de tomar banho, ele passa o perfume, ele já fechou a porta, ele já está indo, entendeu? Mas aí ele lembra que esqueceu do desodorante, ele volta numa alegria, entendeu? É assim ou não é? Entendeu? Então eu tenho que ter prazer em mudar de vida, cara. Jesus é muito melhor, com todo respeito, comparação, do que qualquer, entendeu? Do que qualquer moço bonito para as moças e do qualquer moça para os rapazes. É mais importante de tudo. Se a gente não tiver alegria em servir a Deus, se a gente não tiver alegria em se esforçar para mudar de vida, para melhorar, entendeu? Então como é que fica? Quando fazer as coisas de Deus, servir a Deus e se esforçar para mudar de vida for muito peso, provavelmente a pessoa não nasceu de novo. Entendeu? Não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo tem prazer. Entendeu? Tem prazer. Sabe? Eu amo os irmãos. E a coisa que eu mais gosto é falar para eles: eu amo você. Entendeu? É um prazer que eu tenho, não é sacrifício nenhum. A pessoa fala assim: mas que coisa chata, hein? O chefe tem que estar toda hora falando para eles que ama, que gosta, senão... Não. Já pensou? Não é assim que funciona, irmãos. Não tem trabalho nenhum, mas pelo contrário, tem prazer em falar para os irmãos: puxa vida, agora de você é uma filha para mim, você é um filho para mim. É um prazer, é uma alegria. Entendeu? É assim. Agora olha o que diz o texto aqui. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é,
haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, quer dizer, a madrasta, né? E contudo andais vós ensoberbecido e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. É o que eu acabei de falar aqui. Se alguém está fazendo coisas aqui, tem que ser tirado do nosso meio. Aqui é a casa de Deus, aqui é lugar de Deus, aqui é lugar de gente santa, gente que quer mudar de vida. Gente santa no sentido que só quer, né, lugar de pecador. Pode vir os pecadores, os piores espécies, mas ele tem que vir e tem que desejar mudar de vida. Não. Então, mas o versículo 3, não, o 2, né? E contudo andais vós ensoberbecido, não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amém? Você viu como Deus é um Deus de amor, mas Ele também é justiça, Ele também é duro? A Bíblia diz que o pai que não repreende seu filho é porque o filho não ama o filho. A Bíblia diz. Né? Então, o pai que ama o filho, ele repreende. Agora, se Deus diz que a gente tem que repreender o nosso filho para que ele seja um homem decente, para o bem dele, você acha que Deus não vai repreender a gente? Então, vamos lá. Dissemos, então, no início, que existe pecados para a morte física e pecados para a morte espiritual. Neste caso aqui, o texto parece estar bem claro. Preste bem atenção para vocês não entenderem errado, isso aqui é muito importante. Neste caso aqui, o texto parece estar bem claro que é a morte física de alguém que já era crente. Certo? Aquele primeiro texto é alguém que não converteu. Era uma porca lavada que voltou para a lama. Esse texto aqui parece estar dizendo alguém que é crente, né? E que morreu fisicamente por causa do pecado. Aí agora nós precisamos ter um certo cuidado aqui e prestar bem atenção, né? E estudarmos com cautela isso aqui. Pastor, mas a Bíblia não está carregada de textos dizendo que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Dezenas e dezenas de textos que dizem claramente que aquele não vive na prática do pecado. Dezenas e dezenas de textos que deixam claro que não existe perda de salvação. E como é que esse cara aqui era crente e morreu fisicamente? Ele não morreu espiritualmente. Entrega Satanás para a destruição da carne. O que é a destruição da carne? Morte física. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Alguém que é nascido de novo morreu fisicamente, mas não perdeu a salvação. Porque salvação não se perde. Então eu vou explicar para vocês. Todos concordam que a Bíblia é clara, os livros de história, tudo, e a Bíblia também, que o homem é que tem alma, é que tem espírito, o homem só é que tem inteligência, o boi, a vaca, o jumento não tem inteligência e não fala. Quem fala é só o homem, correto? Todos concordam? Todos concordam. Quem fala é o homem. Deus deu o dom da fala para o homem. O boi e a vaca não falam. Todos concordam com isso. Mas espera aí. Mas teve uma vez que uma jumenta falou. Amém? Então o que é que nós aprendemos com isso? Nós podemos fazer uma doutrina baseada num texto que foi uma vez só? Tem 30, 40 textos que falam que claramente que o homossexualismo é pecado. Mas aí tem um lá que fala que Jonas amou, Davi amou Jonas maior que o amor de mulheres. O amor de Davi por Jonatas era maior do que o amor por mulheres. Aí o pessoal que quer ser homossexual esquece os 30, 40 textos que tem que falar que o homossexualismo é pecado, vai se apegar aquele textinho ali. Entendeu? Então a jumenta falou? É verdade. Mas isso não significa que agora a jumenta pode falar?
Entendeu? Isso foi uma coisa que aconteceu uma vez, por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Tem gente que fala assim, mas você duvida que Deus pode fazer? Irmão, de Deus não duvido de nada, irmão. E quem sou eu para duvidar de alguma coisa de Deus? Agora, eu só sei que isso aí não é uma regra. Entendeu? Segundo a Bíblia, isso aí não é uma regra, mas Deus é soberano, se Ele quiser fazer. Entendeu? Então, a regra é essa. A regra é essa. Quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. Mas Deus dá uma garantia tão grande que quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado, e que em algumas exceções, se a pessoa insistir, Deus ceifa. Esse caso aqui é uma pessoa que é crente, foi ceifada. Deus não permite. A regra é, quem é filho de Deus não vai viver na prática do pecado. Se a pessoa veio para a igreja e se desviou, é porque ela não é crente, ou então ela se desviou e volta rapidinho. É possível que um crente nascido de novo possa, né, dar uma fraquejada tal, mas ele volta, não demora muito, porque o Espírito que está nele não deixa ele ficar lá. Entendeu? É igual você deitar numa cama assim, cheia de prego, assim, e você não consegue. Aí você vai ter que levantar. É a mesma coisa, um crente nascido de novo no mundo é a mesma coisa. Ele não vai conseguir ficar, ele vai voltar. Rápido, ele não vai demorar muito. Então, a regra é essa. Nasceu de novo, não vai viver na prática do pecado. Mas em alguns casos extremos, se a pessoa insistir, Deus ceifa, leva, mata. Deus mata. Mata. Está escrito, livro de Isaías, está escrito, pelo menos uns 3 lugares na Bíblia está escrito, eu mato e eu faço viver. Ele mesmo faz a ferida e ele mesmo sara. Eu mato, eu firo e eu faço viver. Mas quem veio para matar, roubar e destruir não é o diabo? Sim, Jesus não veio para matar. A vontade dele não é matar. Mas quando for necessário, ele o faz. Amém? Jesus é vida, Deus é vida. Mas quando for necessário, ele o faz. Irmãos, essa questão de pecado é algo muito sério. Não é brincadeira, não dá para brincar com as coisas de Deus. Não dá para brincar com o pecado. Depois que irmãos, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Vou fazer 24 anos de crente. E lógico que a gente tem alguns deslizes, algumas coisas que você faz, puxa, se arrepende, o acidente, né, o pecado acidental. Mas eu creio que eu fui uma pessoa, né, nunca me desviei, nunca passou pela minha cabeça fazer coisa errada, coisa absurda, né, mas creio que a minha vida foi sempre uma mudança constante, né. Mas depois que eu comecei a preparar essa série de mensagens sobre o pecado, minha vida mudou mais. Mudou. Não sou mais a mesma pessoa. Entendeu? Não que eu tivesse pecados graves, mas é que sabe o que é? Quanto mais você estuda, mais luz vem. E quanto mais luz vem, mais a sujeirinha pequena você acha. E quando você acha a sujeirinha pequena, entendeu? Quando você tem muita luz, você fala, não, eu estava sem luz e eu achei que era pequena, mas não é tão pequena assim não, tem que limpar também. Olha que coisa. Então, pecado grave. Olha aqui pecado grave. Levítico 10:13. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E Deus é só amor, né? Deus é amor, sim. Nunca podemos esquecer disso. É muito amor. Mas isso é só uma parte da verdade. Né? Versículo 11. O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez do seu pai. Ambos serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, seu sangue cairá sobre eles. E olha o versículo 13, o que diz? Para os homossexuais. Eu amo os homossexuais. A gente tem que amar todas as pessoas, sim. Mas é o seguinte, Deus ama só aqueles que vão se arrepender. Mas como a gente não sabe, né? Nós temos que amar a todos. Mas Deus ama aquele que vai se arrepender. É aquele que não se arrepender, vai ir para o inferno. Deus não vai lançar no inferno quem Ele ama. Né? Então, esse negócio que Deus ama a todos também, é outra heresia. Deus ama aqueles que se arrependem. Vá lá em Provérbios. Eu amo quem me ama. Quem ama é quem se arrepende. Mas olha o que diz o 13. Se também um homem se deitar com outro homem,
como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Pastor, mas isso aí é do Velho Testamento. Velho Testamento. Velho Testamento Deus era brabo, era irado. Agora ele ficou bonzinho. Agora ele ficou... Irmãos, o Velho Testamento é a palavra de Deus tanto quanto o Novo. Irmãos, nós não cumprimos mais. Nós não devemos mais cumprir a lei para ser salvo. Mas porque somos salvos, nós devemos cumprir a lei. Entendeu? É aquela história. Eu não dou dízimo para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu procuro ser dízimo para que mais pessoas sejam salvas também. Né? Não é essa teologia da prosperidade, essa mentiraiada aí, que é tudo em troca, tudo para ganhar dinheiro, né? Não, é por amor mesmo. É por amor. Ah, mas a lei não precisa mais cumprir. Mas a Bíblia diz que tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. E se você amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, você vai estar cumprindo toda a lei. Porque você não vai matar, não vai adulterar, não vai fazer nada daquelas coisas que estão na lei. E aí, não está cumprindo a lei? Então, agora, é lógico que eu não vou cumprir a lei para ser salvo, porque a salvação Deus me deu de graça e eu nem iria conseguir e ia perder a salvação. Né? Mas eu, porque sou salvo, vou cumprir a lei. Eu não sou salvo pelas obras, mas sou salvo para as obras. Quem é salvo vai ter boas obras. Então, olha que coisa terrível, esse versículo 13 aí. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, seu sangue cairá sobre eles. Pecados graves. Passamos para o outro princípio, parecido também com este, porque o assunto aqui é pecado, a série de mensagens sobre pecado. Êxodo 32:30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Grande. Não é pequeno não, nem médio, nem... é grande. Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. O que seria o grande pecado? Qual que é o contexto aqui desse texto aqui? Foi quando fizeram o bezerro de ouro. Então, qual que é um pecado assim? Creio que o mais grave de todos é o pecado que não houve arrependimento, correto? Você roubou um alfinete, não se arrependeu, você está frito. Esse é o mais grave de todos. Mas depois do pecado que não tem arrependimento, é a idolatria. Porque olha aqui, Moisés fala que cometeu grande pecado. Qual que era o contexto? Foi quando fizeram o bezerro de ouro, que Moisés desceu do monte, eles tinham feito o bezerro de ouro. Então, a idolatria, irmãos, é uma coisa terrível, sabe por quê? Por que a idolatria é uma coisa tão terrível? Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Qual que é um pecado mais grave que a sua noiva poderia cometer com você? É o adultério, sair com outro. Nós somos a noiva de Cristo. E nós vamos confiar em outra coisa que não seja Deus? É adultério com Cristo. É a traição. Quando um homem adultera, sai com outra mulher, ele está também adulterando com Deus também, indiretamente. Você traiu o seu marido, indiretamente você traiu a Deus também. Quando a idolatria não é indiretamente, traiu a Deus diretamente. Prestou atenção? Adulterou com Deus diretamente. Por quê? Deixou de confiar em Deus, foi confiar no corredor do sal. Deixou de confiar em Deus, foi confiar na rosa ungida. Deixou de confiar em Deus, confiar no tapete ungido, que tem uns que vendem um tapete por R$1.000, põe na porta da sua casa e aí o demônio não entra mais. Aí já não é mais Jesus que vai te proteger, é o tapete ungido. É o cajado de Moisés, entendeu? Aí é o cajado de Moisés, você compra o cajado de Moisés e bate assim no carro, compra a toalhinha e põe na porta do banco e a dívida some. Entendeu? Confiança não está mais em Deus. Esse é adulterar diretamente com Deus. Diretamente. É a noiva traindo Deus e indo confiar em outro, indo buscar o seu suprimento em outro. Olha que coisa terrível. Por isso que Moisés fala que é um grande pecado que eles cometeram, a idolatria. Coisa terrível. Números 15 e 27. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Por ignorância. Ignorância não é que a pessoa é ignorante. Ignorância é por falta de conhecimento, no sentido aqui do texto. Por falta de conhecimento. Não sabia. Então,
uma cabra. Né? Lógico que hoje a gente não faz mais isso porque Jesus veio e morreu, mas estou falando. Mas aqui era assim que funcionava, no Velho Testamento. Né? Algumas coisas mudaram porque já se cumpriram em Cristo. Deus não muda. Algumas coisas não se aplicam mais hoje porque se cumpriram em Cristo, porque Deus não muda. Certo? Mas tem coisas que se cumpriram em Cristo. Então nós não precisamos mais dar a cabrinha lá porque Jesus morreu, né? E aquele sacrifício encobria o pecado do mundo. Agora Jesus veio, morreu e esse sacrifício tirou o pecado. Então se cumpriu em Cristo, porque Deus não muda. Né? Então aqui, ó. Então a pessoa pecou por ignorância, uma cabra. Números 15 e 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, que seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. É? Atrevidamente, não precisa nem explicar, você já sabe. A palavra já diz. Né? Olha aqui, ó, Mateus 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas, guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Você viu que tem coisas mais graves e coisas menos graves aqui. Eu não diria nem que dar o dízimo não seja importante, agora seja menos importante. Eu creio que ele está aqui, o sentido da frase aqui é o seguinte, que se você não fizer justiça, não for justo, não amar, não perdoar, dar o dízimo não vai resolver nada, não vai adiantar nada, vai jogar o dinheiro fora. Né? Tipo o seguinte, a pessoa vem aqui e dá todo dia R$1.000, cada culto, dá R$1.000 de dízimo. Mas ela não converteu. Mas ela vem só que topete. Que gentinha, hein? Que gentalha, hein? Né? Eu sou aqui o fulano, né? Dou R$1.000 de dízimo aí. E venho, chego na hora certa, saio depois. E gentalha esse povo. A pessoa vem aqui e dá R$1.000 toda vez que vem. Com esse coração, adiantou alguma coisa? Ela está jogando dinheiro dela fora. Né? Não adiantou nada. Né? Por isso que não adianta. Então, ó, eu estou encerrando, irmãos. Eu preciso ser rápido aqui para encerrar, então. Isso aqui é muito importante, irmãos. Para sermos perdoados, temos que crer, confessar os pecados e mudar de vida. Esse negócio de que você se arrepende, pede perdão e continua no pecado e achar que Deus é um Deus de misericórdia, não. É o que está as igrejas modernas hoje, é assim. Os jovens saem com todo mundo, e o pastor fala o seguinte, quer saber de uma coisa? Esse povo são teimosos, são cabeçudos, eu falo para eles que está errado, que não pode, mas eles são teimosos, eles querem fazer, então deixa, entendeu? Irmão, aí ele pensa que ele está livre, né? Quando eu me converti, eu achava que aquele governador lá, o que falou, eu tenho autoridade para te matar, para te destruir, te defendes, Pilatos, né? Eu achava que Pilatos era bonzinho, que Pilatos queria defender Jesus de todo jeito, mas chegou uma hora que ele falou assim, eu lavo minhas mãos, entendeu? Não é assim não, entendeu? Pilatos é o mais sem vergonha de todos, ele tinha consciência, ele sabia que ele podia salvar Jesus, mas ele falou, não, mas para eu salvar isso daí vai custar o meu reino, eu lavo minhas mãos. Prestou atenção? Tem pastor que é assim, ele sabe que o povo está errado, ele até quer, mas ele vê que o povo é meio teimoso, meio cabeçudo, porque, irmãos, o povo é cabeçudo, não fica triste, não. O povo é cabeçudo, dá trabalho, e bota trabalho nisso para mudar, entendeu? Mas só que é o seguinte, quem ama não pode desistir, não pode desistir. Para sermos perdoados, temos que crer, confessar os pecados e mudar de vida, irmãos. Olha, Salmo 51:1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 1 João 1:6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará.
Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Você prestou atenção? O que confessa e deixa. Você tem que crer que você é pecador, primeiro admitir que você é pecador, se arrepender do seu pecado e depois mudar de vida. Logo que você se arrependeu, você recebe perdão na hora, mas para esse perdão valer mesmo, continuar na sua vida, você tem que mudar de vida. Você tem que mudar de vida. Mas agora você está lutando e não conseguiu, mas você quer mudar, mas você está lutando e não conseguiu, você se arrepende de novo, Deus perdoa de novo. Entendeu? Então, Deus tem misericórdia. Você não precisa acertar sempre. Você errou, se arrepende de novo e continua lutando. Que Deus perdoa. E Deus perdoa. Porque é assim mesmo, irmãos. Tem coisa que a gente vai tentar e não consegue, mas você continua lutando. E Deus perdoa. Eu não sei se existe, mas se existe alguma coisa que era para você mudar e você não conseguiu, mas lutou a vida inteira, eu acho que você não vai responder diante de Deus não. Acho que Deus te perdoou, né? Mas não sei se existe. Se você lutou de verdade mesmo, eu creio que o próprio Deus vai dar força para você vencer. Uma hora você vence, né? Entendeu? Então olha, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é? Arrepender e converter. O que é converter? Mudar de direção. É mudar de vida. Para serem cancelados os vossos pecados. Prestou atenção? Salmo 32:3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Amém. Então, nós vamos encerrar por aqui.